Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo em Romanos, capítulo de número 9. E os últimos 3 domingos nós temos falado sobre a soberania de Deus na salvação, tratando Romanos 9, 10 e 11, esse é o tema. Mas eu fiquei mais no capítulo 9 para que eu pudesse garantir uma clareza dos irmãos acerca da doutrina da predestinação. Então, se você está visitando a gente aqui hoje, você não pegou nada que foi falado antes, eu quero convidar você. Talvez sua cabeça vai pirar. Você vai embora daqui, vai lá no Spotify, vai lá no YouTube. Você pode ouvir a pregação do domingo passado e do outro domingo, e elas vão complementando uma outra, para a gente construir esse raciocínio que o apóstolo Paulo desenvolve no capítulo 9 de Romanos, enquanto a gente faz essa série de pregações. E logo depois que a gente terminar essa parte, a gente segue com assuntos menos difíceis, talvez, onde a gente vai falar sobre política. Tem umas coisas na Bíblia, né, gente? Fazer o quê? É a Bíblia, né? Não dá para pular. Não pule a Bíblia, leia tudo da Bíblia e estude tudo na Bíblia. Romanos 9, versículo 21 ao 24 e depois o versículo 19. Desculpa, 19, 9 e 19. Vamos começar. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos da igreja de Roma: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso, do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Verso 29, como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Senhor, eu peço a Tua graça atuando aqui nessa manhã, a Tua ajuda. Por favor, envia o Teu Espírito Santo, envia a Tua palavra aos corações, manifesta a Sua presença doce. E eu peço, Senhor, livra-nos das distrações, leva o nosso pensamento para as alturas, que o Senhor nos amarre e nos leve, nos eleve para onde o Senhor está, nas regiões celestiais. Nós queremos pensar nas coisas lá do alto nesse momento. Nós queremos ser ministrados pelas verdades divinas e eternas do Senhor. Ó Deus, o meu desejo, e eu sei que é o seu também, é que nessa mensagem, ao longo dela e ao final dela, o Senhor possa tirar do seu povo louvor, adoração, e que o seu povo esteja impressionado com a sua grandeza, e que o seu povo esteja mais fascinado e agradecido pela salvação que recebeu. No nome de Jesus, amém. O tema da nossa mensagem nessa manhã é livre-arbítrio. Maravilhoso. Livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio? A expressão livre-arbítrio é usada pelas pessoas que geralmente defendem que a salvação em Cristo Jesus deve começar com uma decisão do pecador. E o pecador tem que optar por Cristo. É assim que a salvação começa. Alguém herda a salvação, alguém entra na vida eterna, alguém começa a caminhar com Jesus, a partir do momento em que, tendo ouvido a mensagem do Evangelho, alguém pregou para ele, alguém falou de Cristo, do amor de Cristo, e às vezes essa pregação é uma pregação muito simples. Jesus ama você, morreu por você. E isso é o suficiente para mover o coração de um pecador à fé. E às vezes é uma pregação
trabalhada. E às vezes não é só uma pregação, a pessoa ouve 1, 2, 3, 4, 5, 50 vezes. No caso do apóstolo Paulo, a Escritura fala que o apóstolo Paulo vai contar o seu testemunho lá no livro de Atos, mais para o final. Em um dos momentos em que ele conta do seu testemunho, da sua conversão, ele fala que Jesus disse a ele, só está no final de Atos, que Jesus disse a ele: Paulo, dura coisa é você recalcitrar os aguilhões. Ele diz que Jesus chama ele de touro, e que o touro, sendo movido por espetos, igual a espora do cavaleiro que bate na barriga do boi, o touro, ele era movido por aquele espeto na pata para ele continuar andando. E que o apóstolo Paulo está dizendo, e Saulo significa touro, que ele, sendo um touro teimoso, ele tinha como que da parte de Deus um espeto, um aguilhão, uma ponta afiada que vinha cutucá-lo. Mas ele, como um boi teimoso, toda vez que era cutucado por aquele espinho, ele coiçava. Igual eu aqui. Coiçava. E ele fala que aquele espinho, aquela ponta afiada que batia na pata do apóstolo Paulo, era a mensagem do Evangelho. Ele ouviu aquela mensagem vez após vez, após vez, após vez, especialmente quando ele estava perseguindo os cristãos. E para ele poder perseguir alguém, e depois levar preso, e depois concluir que aquela pessoa estava sendo contrária ao judaísmo, primeiro ele tinha que ouvir a pessoa falar. Então, no seu processo de carrasco, de perseguidor, de assolador da igreja, ele tinha que ouvir. E toda vez que ele ouvia a pessoa falar de Jesus, ele coiçava mais uma vez e resistia àquela mensagem. E é como se ele desse um coice no aguilhão, naquela ponta afiada da mensagem do Evangelho, e aquele espinho ia entrando mais na pata do boi, do touro Paulo, teimoso, até que um momento ele foi vencido pelo Senhor Jesus. Algumas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho e a sua conversão se dá de maneira imediata, instantânea. Foi muito fácil, foi muito simples. Ouviu, o coração foi aberto e a pessoa se rendeu. Algumas pessoas levam muito tempo teimando contra o Senhor, resistindo contra o Senhor. E depois de anos, e depois de muitas mensagens, de muitas orações, o coração daquela pessoa se abre e ela recebe a mensagem do Evangelho. Ainda assim, a ideia do livre-arbítrio, como as pessoas geralmente apresentam, é de que quando o pecador escuta a mensagem do Evangelho, para que ele seja salvo, ele precisa tomar a decisão de crer. Essa é a ideia do livre-arbítrio. Hoje nós cantamos aqui um hino, escrito por Martinho Lutero, Castelo Forte, e Martinho Lutero estará presente mais uma vez entre nós, em memória, que fique claro. O pregador batista Charles Spurgeon escreve o seguinte no seu sermão Livre-arbítrio: vou tão longe quanto Martinho Lutero foi, em sua firme afirmação, quando diz que, se algum homem atribuir qualquer parte da salvação, mesmo a menor parte dela, ao livre-arbítrio do homem, ele nada sabe sobre a graça e não conheceu a Jesus Cristo corretamente. Charles Spurgeon fala isso em concordância com Martinho Lutero. Qual é a ideia, o conceito do livre-arbítrio? Não pensando agora na salvação e na evangelização, mas a própria ideia do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre ser bom e ser mal. É isso. Livre-arbítrio é a ideia de que há uma possibilidade diante de você, e você pode escolher se você vai ser bom ou se você vai ser mal. Se com as suas palavras você vai exaltar Deus ou com as suas palavras você vai blasfemar contra Deus. Se você vai tomar decisões na sua vida que glorificam a Deus e agradam a Deus, ou se você vai tomar decisões na sua vida que ofendem o Senhor e insurgem contra o senhorio do Senhor. E para a gente entender a doutrina da predestinação, que a gente tem trabalhado nos últimos domingos, toda a compreensão dessa doutrina depende de uma coisa. Depende de o que você acha que aconteceu com a vontade humana quando o pecado entrou no mundo.
É simples assim. O que a gente entende que a Bíblia relata para nós que aconteceu com a vontade do ser humano quando Adão pecou e o pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo, como está em Romanos capítulo 5. O que aconteceu com a vontade do ser humano? Dependendo do que você entende disso, você entende a doutrina da predestinação ou não. Porque livre-arbítrio é livre vontade. Significa que você tem liberdade para escolher a Deus ou não escolher a Deus. E o ponto aqui, pensando de uma outra abordagem, é que essa questão da predestinação, que é uma doutrina que já está colocada na Escritura, como a gente falou na semana passada, as duas abordagens são distintas da seguinte maneira: algumas pessoas dizem, Deus escolheu porque a pessoa escolheu ele, e daí ele sabia que a pessoa ia escolher ele. Daí as pessoas falam, Deus predestinou segundo a presciência. Deus escolheu salvar a pessoa porque ele sabia que a pessoa ia escolher ele. Não, né? Não. Não, porque a Escritura fala para nós que o futuro, ele não é conhecido por Deus, porque Deus não participa do futuro. O futuro é conhecido por Deus porque Deus escreve o futuro. A gente falou da semana passada sobre os decretos eternos de Deus. Deus decide o futuro, é por isso que o futuro está determinado. Não é porque Deus olhou e falou assim, as pessoas vão fazer isso. Não é assim. Na verdade, as pessoas vão fazer isso porque Deus está escrevendo a história e Ele está governando os acontecimentos. Cristo é o Senhor da história. E tudo isso diz respeito a quem tomou a iniciativa. Quem que escolheu primeiro? Foi o ser humano que escolheu Deus primeiro ou foi Deus que escolheu o ser humano primeiro? Porque se o homem escolhe Deus primeiro, daí você pode falar, Deus nos predestinou porque Ele sabia que a gente ia escolher Ele. Então a base de Deus é a gente. Eu acho que Deus não faz nada com base na gente, porque a gente não tem base. Nós somos sem base. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, de maneira muito clara, não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. E designei vocês, para que vocês vão e deem fruto. 1 João, o apóstolo diz também, nós amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Quem tomou a iniciativa foi o Senhor. Que haja luz. Não fui eu, foi o Senhor. Queridos, Spurgeon utiliza a declaração de Jesus em João 5,40 para falar sobre o que aconteceu com a vontade humana quando o pecado entrou no mundo. E é isso que a gente precisa entender. Esse é o nosso ponto de partida aqui nessa manhã. O que aconteceu com a nossa vontade e a vontade de todos os seres humanos quando o pecado entrou no mundo? A vontade humana se tornou completamente cativa do pecado. Ou seja, o nosso arbítrio não é livre, mas ele é escravo. João 5,40, Jesus Cristo diz o seguinte, contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. O versículo anterior, Jesus fala assim, vocês estudam as Escrituras porque consideram que nela está a vida eterna, mas as Escrituras falam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para receber vida. O Senhor Jesus está declarando qual é o estado do coração dos ouvintes. E o estado do coração dos ouvintes é que eles não querem vir até Jesus. Esse é o estado do coração humano depois da queda. O ser humano não quer vir até Deus. A sua vontade está cativa da desobediência. A sua vontade é escrava do contrário de Deus, da oposição a Deus. Diferentemente disso, o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2,13, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se Jesus em João 5,40 fala que os seus ouvintes não querem vir até Ele, Paulo fala em Filipenses 2 que Deus tem uma boa vontade. Jesus diz, os homens têm uma má vontade, eles ouvem as palavras de Jesus, eles ouvem o anúncio do Evangelho, só que eles não querem crer, eles não querem vir até Jesus, eles não desejam, a vontade deles não é inclinada para Cristo, mesmo ouvindo a mensagem do Evangelho. Então a vontade humana é má, a vontade humana não é na direção do Senhor, mesmo com a revelação do Evangelho.
Muitas pessoas podem chorar no louvor. Muitas pessoas podem chorar ouvindo a mensagem do Evangelho e se emocionam, ou vê um teatro de Natal, ou vê um teatro de Páscoa. Elas assistem o filme do Mel Gibson e elas choram. Jesus, o amor do Senhor é maravilhoso. Ainda assim, diante dessa bela exposição do Evangelho, o coração delas não quer se submeter ao Senhor, porque a gente não quer ninguém mandando em nós. Nós não queremos alguém impondo regras e ordens e mandamentos para nós. A gente não quer um Senhor sobre nossa cabeça. Nós queremos viver a nossa própria maneira. E mesmo depois de convertido, às vezes alguém vem falar assim, poxa, será que é assim que deveria ser feito? A gente rapidamente reage, não vem com legalismo para cima de mim. Existe uma inclinação nossa, natural, para rejeitar o senhorio do Senhor. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, Deus tem uma boa vontade, o ser humano tem uma vontade má, Deus tem uma boa vontade. E ele fala, é Deus quem põe o querer dentro de vocês. A gente não pode gerar vontade pelo Senhor Jesus. Isso não pode ser autogerado. Nós não temos essa capacidade, porque a vontade caiu. Quando o pecado entra no mundo, a vontade caiu. O nosso desejo não consegue ser na direção de Deus. O nosso arbítrio é contra Cristo. Mas a vontade de Deus é por Cristo, e é Ele que pode gerar nos pecadores a vontade de crer no Evangelho, a decisão pelo Evangelho, a vontade de agradar a Deus e de confessar Jesus como Senhor. Nós não temos essa capacidade de fazer isso. Deus pode fazer isso. Paulo escreve aos Romanos 7, verso 18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. A vontade humana é caída, a vontade humana é escrava. Martim Lutero tem um livro chamado Nascido Escravo. E eu acredito que a gente pode comparar a vontade, essa vontade cativa, ao cativeiro do Egito, quando a gente vê no começo de Êxodo. No começo de Êxodo, o que acontece ali é que o povo está escravizado, o povo hebreu é o povo amado de Deus, escolhido por Deus, eles estão escravizados. E o que acontece com eles é que Moisés, levantado pelo Senhor, vai e diz ao faraó, liberte o meu povo para que celebre e adore no deserto, para que celebre a Deus no deserto. O faraó não quer, ele não vai soltar. É a escravidão do pecado, é a escravidão de Satanás. O que acontece? Deus, por mão forte, é assim que é descrito ao longo de todo o Novo Testamento, por mão poderosa, ele vai. E ele tira o povo dele à força do cativeiro e leva o povo para o deserto. Irmão, se a gente pensar na vontade cativa, assim que a gente precisa entender. A palavra de Deus não é suficiente para nos fazer desejar o Senhor. Ouvir a pregação do Evangelho não é o suficiente para fazer o nosso coração querer Deus, amar Deus, escolher Deus, confiar no Senhor. Não é suficiente, a palavra de Moisés não era suficiente, era a palavra de Deus. Isso só acontece na hora que Deus estende a sua mão poderosa e Ele tira poderosamente à força o povo do cativeiro. E assim também é com a gente. Nós só conseguimos desejar o Senhor Jesus quando Deus, de maneira poderosa, Ele tira a nossa vontade da escravidão e Ele nos dá de novo a possibilidade de escolher a Deus. A gente só recebe essa possibilidade de escolher a Deus porque Deus vem e Ele arranca a gente da escravidão do pecado. Então quem nos dá essa habilidade é o próprio Deus. Nós não temos isso naturalmente. Deus dá para nós. Então é como se o Senhor viesse, Ele removesse a gente pela graça dEle do cativeiro do pecado. Ele tira a nossa vontade da escravidão e de todas essas amarras, porque o povo estava lá no Egito adorando falsos deuses. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, e é como se no nosso coração, antes de Cristo, tivessem várias cordas amarradas em partes do nosso coração, puxando o nosso coração para lugares diferentes, nos chamando à idolatria. Confia na sua capacidade, confia na sua inteligência, confia na sua força, confia no dinheiro, confia no seu poder de persuasão, confia na autodeterminação. O seu coração estava sendo levado por todos esses lados, por essas cordas de idolatria, para você criar ídolos e confiar nesses ídolos.
E é como se o Senhor viesse com a graça dele e ele arrancasse essas cordas que prendiam o seu coração e levasse você para o deserto das ambições, o deserto onde o seu coração está descansado, porque antes ele não descansava. Sendo jogado de um lado para o outro, você vivia pensando: o que eu faço? Como eu me salvo? Como eu cuido de mim mesmo? Como eu dou direção para a minha vida? O que eu devo fazer? Mas quando a graça de Deus vem até nós e puxa-nos dessa escravidão, liberta a nossa vontade para que a gente descanse no deserto, onde a gente não tem 1 milhão de coisas atraindo a nossa atenção, onde a gente não tem tantas cordas nos puxando para a idolatria, mas a gente é levado para o deserto para celebrar uma festa ao Senhor. O nosso coração descansa agora, como Agostinho falou. A gente não descansa enquanto não descansar em Deus, mas a graça de Deus liberta a nossa vontade. Agora a gente descansa em Deus. No deserto nosso coração descansa e a gente não está mais cativo. E a nossa vontade está livre para celebrar a Deus, e louvar a Deus, e adorar a Deus. E agora o nosso coração só quer agradar o Senhor, glorificar o Senhor, amar o Senhor. E a gente sabe, enquanto a gente busca o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, ele cuida do resto. Todas as outras coisas são acrescentadas. Então o Senhor libertou a nossa vontade do cativeiro. Isso é a obra da graça de Deus, isso não é uma decisão que a gente faz. Porque a gente está na escravidão, a gente não consegue se libertar. Essa é a nossa situação. Essa é a situação do ser humano. Então o livre-arbítrio ele existiu uma vez. E Adão usou mal ele. Depois disso nunca mais ele existiu. A possibilidade de escolher agradar a Deus ou não foi dada no paraíso. Lá a humanidade escolheu pecar. Depois disso a sua vontade se tornou escrava. E o ser humano só consegue amar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, crer em Deus, quando Deus, pela graça dele, que tem uma vontade boa, vem até o ser humano e ele arranca o seu coração e a sua vontade da idolatria. A partir disso, então, a gente vai para a doutrina da eleição incondicional. Esse é o nome dela. Eleição significa escolha, uma escolha de Deus. Incondicional. Por que incondicional é o nome de uma doutrina? Porque o critério pelo qual Deus escolhe quais pecadores ele vai libertar para adorá-lo, é um critério desconhecido por nós. A gente não sabe qual é o critério. A gente não sabe por quê. Por que Deus escolheu você, eu, aquele, aquela? A gente não sabe, mas a gente tem uma pista. Uma pista a gente tem em alguns momentos das Escrituras, como por exemplo, gente de todo povo, tribo, língua e nação vai adorá-lo e vai cantar na glória eterna, exaltando o nome dele. Então a gente sabe de uma coisa. No Antigo Testamento está evidente, e a ênfase principal é, Deus elegeu Israel. Deus escolheu os judeus. Essa nação aqui é o povo que Deus escolheu para ser salvo, para não ser escravo dos ídolos, para amá-lo, para servi-lo. É Israel. E um sinal de que Deus escolheu esse povo, ele deu a lei para o povo. Se a gente não tiver o entendimento correto da lei, a gente pode viver numa confusão acerca do que o evangelho é. Porque quando Deus concede a lei para o povo de Israel, esse é um sinal da aliança. Esse povo foi escolhido por Deus de tal maneira que agora Deus ensina eles a viverem. Gente, faz isso aqui, vai dar tudo certo para vocês. Ama o próximo, não mata, não adultera, não tem relação sexual com animal, não rouba. Aqui, está aqui, é a lei. A lei é um sinal de que Deus escolheu aquele povo para ser povo dele. Dentre as nações, eles recebem uma orientação ética que as outras nações não têm. Esse é o primeiro uso da lei. Ela revela a santidade de Deus, como Deus escolheu o povo. Só que a gente sabe que o povo não consegue. O povo não cumpre a lei. O povo não obedece à lei. Eles quebram os mandamentos. Tiago escreve que se você quebra um mandamento, você quebrou todos os outros. Então, diante da lei que mostra esse favor de Deus para com a gente, que é aquilo que Deus deseja que a gente viva, mas a gente não consegue viver, o Senhor então envia dos céus Jesus Cristo para cumprir a lei no nosso lugar, derramar o sangue na cruz pelos nossos pecados e nos redimir. E aí então, na nova aliança, Ele escreve a lei no nosso coração. E a gente começa a ser santificado. A gente começa a ser transformado de dentro para fora. A lei não está na tábua, a lei não está no livro. Agora o Espírito de Deus está colocando a lei dentro de nós. E de dentro para fora, a gente está sendo santificado.
E Cristo está vivendo em nós. E a gente está progredindo em santificação, progredindo na nossa comunhão com o Senhor, na nossa união com o Senhor. O que a gente sabe a partir do Novo Testamento, de maneira muito clara, e a gente leu aqui nesse texto nessa manhã, versículo de número 25, é que nós somos esses vasos de glória da misericórdia de Deus, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, se a gente não tem o critério de Deus, porque Ele não revelou para nós, não é porque o cabelo é bonito, porque Ele gostou do formato da unha, porque Ele gosta do som da sua voz, ou porque você é rico, ou porque você é loirinho, não tem nada a ver com isso. Por outro lado, a gente sabe que Deus escolheu gente de todo povo, tribo, língua e nação, espalhado pela face da terra. A sua graça foi espirrada por todo o globo, e todo tipo de gente encontrou essa misericórdia para ser salva. E isso, gente, é o que na história da igreja é chamado de doutrinas da graça. Essas são as doutrinas da graça. Por que doutrinas da graça? É justamente porque não há condição humana, não há pré-requisito humano para uma pessoa receber fé em Jesus. Não tem pré-requisito. Se você fizer a pergunta, pastor, como é que faz para uma pessoa receber fé em Cristo Jesus? A resposta é, não tem nada que a gente pode fazer. Presta atenção na minha pergunta. Como é que faz para uma pessoa receber a fé em Cristo Jesus? Vou dizer, não tem nada. Não tem nada que ela pode fazer para receber a fé. Porque essa fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. É Ele que dá. E é incondicional. E é pela graça, essa graça misteriosa. Com isso, a gente não está falando, e o apóstolo Paulo não está dizendo que as pessoas recebem Jesus, ou melhor, ele não está dizendo que as pessoas são salvas sem receber Jesus. Porque aqueles que Ele predestinou, Ele chamou. E aqueles que Ele chamou, Ele justificou. Isso que justificou, glorificou. Romanos 8, final do capítulo 8, acho que é 28. A gente já falou sobre esse texto, exatamente. Está ali, ó. Romanos 8, versículo de número 30. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte. Dentre todas as pessoas que vão ouvir a anunciação do Evangelho, só vão crer as pessoas que o Senhor graciosamente escolher e Ele libertar a vontade delas. Porque as demais vão ouvir, mas não vão crer. Elas não vão conseguir crer. Então, o que o apóstolo Paulo está colocando para nós aqui é, na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus escolheu salvar pessoas que nunca poderiam escolher crer e nunca poderiam escolher confiar. Então, como ninguém consegue, porque a vontade está cativa, Deus escolheu que Ele salvaria, mas Ele não escolheu todo mundo. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Aqueles que Ele escolhe, ouvem a mensagem de Cristo e creem. Não conseguem crer sem que o Senhor tenha escolhido dar para elas esse coração que crê, essa fé salvadora. E aqueles que creem, porque foram designados por Deus, determinados, predestinados para crer, eles recebem a mensagem, eles confiam na mensagem, sem a gente entender o critério da graça de Deus, eles são salvos mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E isso tudo a gente pode dizer que a salvação é obra, é um ato de Deus. É Deus quem salva. Não é a gente que se salva. Nós não temos essa capacidade. E isso faz uma coisa com a gente. Isso faz com que a gente se coloque aos pés do Senhor. E fale, Senhor, o Senhor é bom para mim. O Senhor venceu o meu coração. O Senhor me salvou. O Senhor me chamou. O Senhor me escolheu. Efésios 1, verso 4 ao 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, na sua presença. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse era o propósito de Deus. Por que Deus fez a salvação desse jeito? Para o louvor da glória da sua graça.
Graça é a beleza, é o brilho, é a santidade de Deus. Louvor é quando a gente responde exaltando a Deus, levantando Deus, agradecendo a Deus, elogiando Deus. O apóstolo Paulo fala: o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para que ninguém se gabe, para que a única resposta que a gente possa dar para Deus diante da salvação que a gente recebe em Cristo é louvar a beleza da graça dele, que foi essa decisão misericordiosa de vir até nós, mudar o nosso coração e nos resgatar em Cristo Jesus. Então o que é a graça? A graça é o eterno e imerecido amor de Deus, que o levou a escolher quem não o escolheu. Graça é o amor de Deus, que fez ele escolher pessoas que não escolheram ele. Graça é a boa vontade de Deus de amar quando ele é rejeitado, porque Deus foi rejeitado por nós, mas ele escolheu nos amar, mesmo nós tendo rejeitado a Deus. Graça é a disposição doce de Deus para adotar filhos que não têm nenhum afeto por ele, e que depois de receber esse amor divino, continuam tomando decisões más que desagradam a Deus com seu pecado. Porque Deus derramou com o amor dele no nosso coração. Ele nos resgatou e a gente continua. De tempo em tempo a gente precisa pedir perdão de novo. A gente precisa se arrepender de novo. A gente precisa ser puxado de novo. Porque mesmo com essa salvação, a gente ainda não responde ao Senhor da maneira como Ele merece. E essa é a graça de Deus, porque todo dia Ele continua nos escolhendo, porque todo dia Ele continua nos sustentando, porque todo dia Ele continua nos carregando nos seus ombros. O sumo sacerdote, quando fazia intercessão lá no tabernáculo, ele tinha que usar uma roupa, e na roupa dele tinham pedras preciosas, e em cada pedra estava escrito o nome de uma das 12 tribos de Israel. E ele tinha algumas pedras que estavam colocadas aqui nos seus ombros. E ele entraria diante da presença de Deus para fazer intercessão pelo povo, carregando o nome do povo sobre os ombros. Irmãos, porque essa é a graça de Deus sobre nós. Ele continua nos carregando sobre os seus ombros, sempre e sempre de volta para a presença de Deus. E Ele não se cansa de nós, e Ele não desiste de nós, e Ele continua comprometido conosco. Mesmo no nosso período de maior escuridão, mesmo no seu momento de fé mais sombrio, mesmo no seu momento de rebelião, mesmo depois de convertido, quando você decide abandonar o Senhor, quando você decide endurecer o seu coração, a graça de Deus vence a sua dureza, a graça de Deus vai até você, porque antes da fundação do mundo, Deus escolheu você para ser um vaso de misericórdia, para ser um vaso de glória, para Ele revelar em você a bondade dEle, a graça dEle, a riqueza da graça dEle. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, que nós fomos escolhidos para revelar por todos os séculos do tempo vindouro a riqueza da graça de Deus. É por isso, irmãos, é para que no fim, quando as pessoas olharem, os anjos e demônios olharem para nós e verem a nossa salvação, e verem o nosso crescimento, e verem o nosso avanço, eles só vão poder dizer assim: essa é a graça de Deus sobre pecadores. E a gente não vai poder falar assim: nossa, você viu lá como é que eu fiz bem o negócio? Eu orei certinho, busquei certinho, obedeci certinho. Na hora que o Senhor Jesus vier e falar assim: servo bom e fiel, você já vai ter consciência completa da sua pecaminosidade. Você fala assim: eu, servo bom e fiel? Só tem um que é bom, não sou eu. Qualquer coisa que deu certo foi a sua graça que fez dar certo. Eu só consegui crescer em humildade porque o Senhor me deu crescimento. Porque quem dá crescimento é Deus. Eu só consegui fazer alguma coisa em seu nome. Eu só consegui ajudar os pobres. Eu só consegui fazer o evangelho correr. Eu só consegui cuidar bem da minha família nos momentos que eu acertei, porque a graça do Senhor atuou em mim. A glória é do Senhor. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala assim: dá uma olhada aí, gente, que eu trabalhei mais que todos os outros apóstolos, mais que todos. No entanto, não fui eu, mas a graça de Deus em mim. Gente, a graça de Deus é isso. É Deus trabalhando em nós porque Ele quer, e através de nós porque Ele quer. E o apóstolo Paulo vai dizer então,
versículo número 19 em diante, porque a gente entra então numa crise, que é a partir do momento que a gente entende, então a graça de Deus que fez tudo isso. Nós vamos perguntar, tá, mas então tem gente que Deus não quer dar a graça dele? É isso? Tem gente que Deus não quer salvar? Mas isso não é injusto? O apóstolo Paulo antecipou a sua pergunta. Verso 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa desses pecadores? Pois quem pode resistir à sua vontade? Tem gente que vai falar assim, pô, mas se Deus pode converter o cara, por que Ele vai mandar o cara para o inferno? Se Deus quiser converter alguém que não quer ser convertido, como é que essa pessoa tem culpa? Ela tem culpa porque ela pecou. Mas o fato de Deus não derramar graça sobre alguns é prerrogativa dele, que Ele faz com a graça o que Ele quiser. É por isso que Jesus conta a parábola dos trabalhadores. E na parábola dos trabalhadores, Jesus fala o seguinte, que o senhor de uma vinha sai encontrando trabalhador de manhã, meio-dia, no meio da tarde e no final da tarde. E ele fala assim, ó, vem trabalhar na minha vinha que eu vou te pagar X, 9 horas da manhã. Meio-dia ele contrata mais um, vai trabalhar na minha vinha, só pelo dia de hoje, eu vou pagar X. 3 horas da tarde, o cara encontra mais um, vai que eu vou te pagar X. Quando é 5 da tarde, vai trabalhar por 1 hora, eu vou te pagar X. Na hora que o dono começa a pagar para todo mundo, eles falam assim, pô, mas eu estou aqui desde as 9 da manhã, como é que eu estou recebendo a mesma quantia do cara que chegou às 5 da tarde? E daí Jesus fala assim, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Pronto. O apóstolo Paulo vai, versículo de número 20. Quem é você? Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Agora o apóstolo Paulo, então, ele separa os homens em 2 grupos. Na história da igreja, Agostinho chamou essa doutrina de dupla predestinação, de que Deus teria destinado pessoas para a salvação e Deus teria destinado pessoas ao inferno. E aqui é o que Paulo começa a trabalhar, onde ele fala assim, o oleiro pode fazer vasos que vão servir a propósitos honrosos, e o oleiro pode fazer vasos que vão servir a propósitos vergonhosos. Ao longo de toda a história das Escrituras, que você vai ver desde Gênesis, na história da humanidade, vai sendo sempre separado que existem 2 linhagens na humanidade. A linhagem da promessa e a linhagem da serpente. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você vê desde lá, de Adão e Eva, os seus filhos. Hebreus fala que Abel era justo e o sangue dele deu um bom testemunho, a adoração dele foi recebida. E o irmão dele, Caim, era mau, homicida. Isso vai de geração em geração acontecendo. Aí você tem Ismael, não é o filho da promessa. E você tem Isaac, que é o filho da promessa. E Deus vai preservando ao longo de todas as gerações aquele que é parte do povo dele, sendo guardado pela providência divina, um remanescente. E aquele que Deus deixa praticar todo tipo de maldade e seguir o seu caminho de rebelião. Então, sendo assim, você chega até o momento do Evangelho, quando você tem o confronto de João Batista contra os fariseus. João Batista é a semente da promessa. Os fariseus são chamados de quê? Raça de víboras, a semente da serpente. Eles são filhos do diabo. Isso nunca desapareceu debaixo do céu. Desde que a humanidade foi criada. Os filhos de Deus e filhos do diabo convivem juntos. Porque na graça e soberania de Deus, Ele preserva os filhos. Ele nunca permitiu que ao longo de todas as gerações, de todas as eras, ficasse sem existir igreja na humanidade. Porque pela graça dele, Ele sempre manteve o remanescente fiel.
E agora o apóstolo Paulo está falando sobre isso, e ele está falando que essas pessoas, esse grupo de pessoas são os vasos de honra e os vasos de desonra. Ele usa uma outra linguagem a partir do verso 22. Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, separados para destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O apóstolo Paulo então usa essa linguagem do oleiro. Ele usa a linguagem do oleiro. E a gente pode pensar ainda hoje nesses dois tipos de vasos. Talvez você tenha na sua casa lá um vaso de porcelana bonito, um vaso que tem uma pintura, alguma coisa que, né, você deixa assim na entrada da casa. As pessoas chegam na sua casa e elas olham, nossa, que bonito isso, onde você comprou? Você fala, em Milão. Tem esse tipo de vaso. Somos nós, a igreja. A gente é o vaso que Deus fez bonito, para brilhar as riquezas da graça dEle. É a riqueza da graça dEle. Mas toda casa tem um outro tipo de vaso também, não tem? Que ele não fica na entrada, ele fica onde? Escondido, né? Porque é o vaso da vergonha, né? Tem na sua casa esse aí não? Onde é que você faz as coisas? É disso aqui que Paulo está falando. Tem vaso de desonra. É o vaso da ira. É o vaso da vergonha. Porque todo mundo passa vergonha nesse vaso aí. É da raiva mesmo. E ele está dizendo, o oleiro faz o que ele quer. Ah, irmãos, pela graça de Deus, nós somos vaso da honra e da glória do Senhor. É só pela graça de Deus. É só pela misericórdia de Deus. Mas talvez isso ainda deixe a gente um pouco em conflito. E, irmãos, eu quero dizer uma coisa, que Deus não tem medo desse conflito na nossa mente. O apóstolo Paulo também não tem medo, porque a fé cristã, ela não foge dos conflitos. A fé cristã não foge das tensões. É só a gente pensar no apóstolo Paulo, ou a gente pensar, por exemplo, em Jó. Jó está lá, é um homem justo diante de Deus, de repente, Deus deixa Satanás tocar em tudo, todos os filhos dele morrem, ele perde todo o dinheiro dele, ele fica cheio de pereba lá no corpo, doente pra caramba. Daí aquela mulherzinha que não era muito crente, manda ele trocar de religião. E Jó fala assim, não. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas assim, eu ainda não entendi o que está acontecendo. E ele questiona Deus. Ele não peca, mas ele questiona Deus. O que acontece? Como é que Deus age? Resumo do livro de Jó em 1 minuto. Deus aparece para Jó e faz 70 perguntas que ele não tem resposta. Ah, Jó, você quer saber por que eu deixei isso aí acontecer com você? Então me diz uma coisa, como é que faz para o planeta ficar flutuando? Tá, você quer saber por que os seus filhos morreram? E por que eu deixei você ficar doente? E por que eu não intervi? Então me explica, como é que faz para fazer as águas correrem pelos rios e depois desembocar no mar? Você sabe como é que o hipopótamo reproduz? Me explica. Como é que eu separei? Você lembra? Você estava lá? Você sabe como é que eu separei a água que fica nas nuvens e a água que fica na terra? Você sabia que o Leviatã, a besta fera do mar, é meu bichinho de estimação? Ah, não, você não sabe, né? Ah, então você não dá conta dessa conversa não, Jó. Você quer saber por que eu faço as coisas que você não entende? Tem um monte de perguntas que você não consegue responder, então não vai dar para a gente ter essa conversa. Sua cabecinha é muito pequena, meu filho, você está no jardim de infância da humanidade ainda. Eu sou acima de você. Eu sei o que eu faço. Você não entende os meus caminhos. Jó termina o livro falando assim, eu achava que eu conhecia Deus, agora eu boto a minha boca no pó e eu me humilho diante dele, porque ele é muito maior do que eu imaginava. Esse é um convite para o lamento. E diante de questões difíceis da nossa vida, que às vezes a gente não tem resposta, e a gente pode pensar, mas a culpa é minha, ou a culpa é de Deus, ou alguém tinha que ter feito alguma coisa. O que Deus faz com a gente é nos convidar para o lamento. Vem aqui perto de mim, eu não vou te falar porque que eu fiz, mas você pode ficar no meu colo.
Você pode sentir o calor do meu coração. Vem comigo. Porque lamentar é o convite de Deus para a gente chegar perto dele e falar assim: Deus, o Senhor pode fazer tudo, por que o Senhor não fez isso? Deus, olha o sofrimento do mundo, por que o Senhor não resolve? Deus, eu oro tanto por tal coisa, por que está demorando tanto para o Senhor agir? E Deus chama a gente para lamentar. Vem cá, fica na minha presença, vem aqui ficar comigo. Você sai consolado. Às vezes você não sai com resposta, mas você sai consolado. E quando a gente olha para essa doutrina, a gente vê Paulo em crise, mas a gente vê Paulo não negando a soberania de Deus diante de tudo isso. Agora, para a gente caminhar para o final, eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente entender, que é, quando a gente olha essa doutrina e pensa na soberania de Deus na salvação, é muito importante para a gente terminar essa reflexão e a gente pensar sobre isso que a Escritura ensina, e a gente conseguir ver o coração de Deus por trás disso tudo. E quem vai me ajudar agora são alguns irmãos. Eu quero citar alguns irmãos que vão nos ajudar nesse momento a entender qual é o coração de Deus, mesmo quando na sua soberania Deus exerce juízo, Ele pune os pecadores e Ele não derrama misericórdia sobre todas as pessoas da mesma maneira. No livro Manso e Humilde, o pastor presbiteriano Danny Ortland escreve assim: a ira de Cristo e a misericórdia de Cristo não se contradizem, como se fossem uma gangorra, onde uma desce à medida que a outra sobe. Pelo contrário, as duas descem e sobem juntas. Quanto mais passamos a entender de verdade a ira justa de Cristo contra tudo que é mal dentro e fora de nós, tanto mais passaremos a entender a sua misericórdia. Na Idade Média, Tomás de Aquino desenvolveu uma ideia de uma doutrina chamada simplicidade de Deus. É um pouco difícil de explicar, embora o nome seja simplicidade, ela não é tão simples. Mas a simplicidade de Deus, depois ela é usada nas teologias sistemáticas nos séculos posteriores. E o que significa isso? Tomás de Aquino, ele trabalhou na sua teologia que Deus não tem partes. Deus não tem partes. Não há partes em Deus. Deus é um, e Ele é perfeito, e Ele é uno. Então, quando a gente pensa em Deus, a gente tende a pensar em Deus parecido com a gente. E a gente é assim: hoje eu estou bem-humorado, eu sorrio e eu faço coisas que eu estou bem-humorado. Mas no final do dia eu estou cansado, eu estou estressado, daí eu faço coisas movido por essas outras emoções. E Tomás de Aquino vai desenvolver e ele vai dizer o seguinte: Deus não tem ira, amor, alegria, misericórdia, e cada uma dessas emoções Ele usa num momento diferente, como se isso fosse parte de Deus. Não, na verdade, Deus é ira, santa e justa, vingança contra a maldade. Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele é ternura, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é tudo isso. E essas coisas não estão separadas em Deus. Para nós elas estão. Por isso que a gente vai, para Deus se revelar para nós, na nossa cabecinha tão pequenininha, nós estamos falando de coisa que tão profunda, para a gente tentar entender o coração de Deus, entender o que Ele deu para nós na Escritura. Para Deus se revelar para nós, Ele tem que distinguir e separar o que é amor, o que é misericórdia, o que é bondade, o que é paciência. Ele tem que destrinchar isso e descrever isso na Escritura para a gente entender. Para nós essas coisas são coisas diferentes e são todos aspectos desse diamante da santidade de Deus. Mas para Deus, essas coisas todas são uma só. Deus é ira, amor, bondade, alegria, vingança, justa, paciência, tudo ao mesmo tempo. João Calvino afirmou a seguinte coisa, pasmem: o Antigo Testamento é uma revelação obscura de Deus, verdadeira, mas opaca. O Novo Testamento é a substância, porque você tem tanto relato de juízo divino no Antigo Testamento. Você tem relato de misericórdia, mas você tem muito relato de juízo, não tem? Você diz, cara, a terra abre e come o povo?
fogo desce do céu, Elias mata todo mundo na espadada. Tipo, Deus está em todo esse negócio aqui. O João Calvino fala, essa é uma revelação obscura. Ela é verdadeira, mas ela é obscura. Porque ele está falando dos relatos da ira de Deus e dos seus juízos. Mas agora eu quero caminhando para o final, para a gente encerrar. Um dos autores que mais contribuiu para a Confissão de Fé de Westminster é o puritano chamado Thomas Godwin. E ele escreve o seguinte: meus irmãos, embora Deus seja justo, a sua misericórdia pode ser considerada, de certo modo, mais natural para Ele que todos os atos de justiça retributiva. Justiça retributiva é quando Deus justamente se vinga de quem pratica a maldade. Pecou, morreu. É a justiça justa. É justo. Ele não está sendo injusto, está sendo justo. É punição justa. Ele já tinha anunciado na lei, está revelado. Thomas Goodwin está falando que a misericórdia de Deus é mais natural para Deus do que a justiça retributiva. Nesses atos de justiça, existe uma satisfação de um atributo divino, que é a justiça. O que é justo precisa ser feito. A ira precisa ser satisfeita. Contudo, olha só o que ele vai falar. Há uma certa violência feita contra o próprio Deus no processo. Quando Deus exerce a ira e o juízo, ele fala, é como se tivesse uma violência sendo exercida contra Deus. No linguajar da Escritura, existe algo no juízo que é contrário a Deus. Como está em Lamentações 3:33, Deus fala assim, não tenho prazer na morte do ímpio. Isso é como se Deus estivesse dizendo, eu não faço isso porque me agrada. Não me dá prazer mandar ninguém para o inferno. Não me dá prazer destruir. Não me dá prazer me vingar. Quando ele exerce os atos de justiça, é para um fim superior. Não simplesmente pela coisa em si, mas sempre tem algo no coração de Deus contra isso. Entretanto, quando ele vem demonstrar a misericórdia, manifestar que isso é a sua natureza e disposição, nós lemos que ele faz isso de todo o coração. Não tem nada em Deus contra a misericórdia. O próprio ato de misericórdia já agrada a Deus e não há relutância nele. Gente, nós somos o contrário de Deus. A gente é assim. A gente fica irado e fala assim, agora essa pessoa vai ver que é bom para ela aprender. E daí você fala e faz, movido por ira, e falou assim, eu vou fazer bem para ela. Que alguém tem que falar, senão ela não vai entender. E daí, quando a gente vai exercer misericórdia, a gente exerce misericórdia relutando. Não, mas se eu der comida para esse cara, ele não vai trabalhar, ele está passando fome, ele tinha que trabalhar. Quando a gente pensa em perdoar, não, eu não posso ser muito bonzinho, porque eu vou estar apoiando o ato de maldade. Nós somos o contrário de Deus. A gente reluta em exercer a misericórdia, e a gente vai de coração aberto para exercer juízo sobre as pessoas. Deus é o contrário. Deus é o contrário. Portanto, Lamentações 3:33, quando Deus fala sobre punir, ele diz, não me alegra o coração humilhar e afligir os homens. Mas quando Deus fala de misericórdia, Jeremias 32:41 fala, de todo o seu coração e de toda a sua alma, Deus o faz. Gente, nós estamos entrando no mistério do coração de Deus. É a sublimidade do nosso Deus. É muito difícil falar de Deus, mas esse é o esforço humilde da teologia. Eu estou tentando entender a revelação da Escritura que está colocada aqui diante de mim. Eu não quero pular esse texto, eu não quero dar a volta. Eu quero entrar nesse texto e eu preciso que Deus me ajude a entender quem Ele é. Portanto, essa parte aqui. Os seus atos de justiça são chamados em Isaías 28:21 como obra estranha. Isaías 28:21 está escrito assim, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, ele ficará irado,
como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra alheia, e para executar a sua tarefa estranha. O que o profeta Isaías, o profeta da esperança, do reino de Deus, do Messias, o profeta da misericórdia, está dizendo todas as visões que eu tive da glória de Deus mostram que o coração de Deus é um oceano sem limite de amor, de misericórdia e de bondade. Mas Deus também me mostrou que Ele exerce juízo. Deus manda as pessoas para o inferno. Deus pune o pecador. Ananias e Safira ainda acontece nos dias de hoje. Deus intervém a maldade exercendo seu juízo. Mas quando eu olho para isso parece uma obra estranha para Deus. Porque todo o coração dele é ternura. Existe tanta bondade em Deus, tanta doçura em Deus, tanta misericórdia em Deus, tanto amor. Esses irmãos não negavam que Deus exerce juízo e Ele tem a ira dele. Jonathan Edwards é conhecido por causa do sermão dos pecadores nas mãos de um Deus irado, onde ele começa a falar: alguns de vocês aqui estão sendo segurados por uma teia de aranha, que é a graça de Deus na vida de vocês. E se Deus tirasse essa teia de aranha assim, vocês cairiam imediatamente no inferno nesse momento, porque vocês ainda não são convertidos. Essa é a pregação do Jonathan Edwards. O povo começa a gritar na igreja, pular no chão, agarrar os pilares: por favor, para de pregar. No entanto, Jonathan Edwards fala a mesma coisa sobre Lamentações 3:33. Deus preferiria que os pecadores voltassem para Ele e continuassem em paz. Ele se agradaria se eles abandonassem seus maus caminhos, de modo que Ele tivesse a oportunidade de não executar a sua ira sobre eles. Ele é um Deus que se compraz, tem prazer na misericórdia, e o seu juízo é a sua obra estranha. Irmãos, tem muita gente hoje falando que não tem inferno mais. Não existe inferno, porque o amor de Deus no final vai levar todo mundo para o céu. Isso é mentira, isso é antibíblico, isso não é verdade. Tem muita gente falando que a gente não é pecador mais. Eu amo o Nick Billman, a gente é muito amigo, a gente conversa toda semana. Mas eu não concordo com essa parte da doutrina metodista dele. Nós somos pecadores ainda sim, somos pecadores e santos. Eu acredito que nós podemos render a nossa natureza pecaminosa para ser controlada pelo Espírito Santo numa entrega absoluta? Acredito. Mas a gente nunca vai deixar de ser pecador do lado de cá da eternidade. A gente vai continuar tendo que mortificar a carne constantemente. No entanto, irmãos, enquanto a gente fala da existência do inferno, das punições do inferno, e isso é uma realidade que gera temor no nosso coração, porque mostra a santidade de Deus. Quando a gente pensa em tudo isso, talvez a gente pode se unir ao profeta Isaías, que usou essa expressão. A gente pode se unir a Thomas Goodwin, a gente pode se unir a Jonathan Edwards, a gente pode se unir a Wayne Grudem, que na teologia sistemática dele fala assim: Deus predestina homens para a vida eterna e homens para o inferno, só que Ele manda as pessoas para o inferno com tristeza e profundo pesar no seu coração e em sofrimento. Ele não faz isso de maneira apática, Ele faz isso sofrendo, exercendo a justiça e o juízo dele. E talvez você pense: pastor, mas por que Ele manda? Quem é você? E quem sou eu? A sabedoria de Deus é insondável. Eu não sei, irmãos, mas eu sei de uma coisa: quando os caminhos de Deus nos ferem mais do que a gente queria ou estava pronto, Ele é o nosso Pai e Ele fala: vem para o meu colo, vem lamentar que eu quero te consolar. Você não entende tudo que eu faço, mas você tem a mim. Você pode ficar comigo, vem aqui perto de mim, derrama sua alma na minha presença. Porque você é vaso de honra, você é vaso de glória, separado para revelar a minha glória.